Vamos então primeiro a dúvida do nosso ouvinte, né, Jais? Vamos ouvir primeiro aqui o Onivaldo, que mandou a pergunta aqui para o programa Voz do Homem do Campo. Diga, Onivaldo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Maicon. Ivan, eu comprei um molho de piqui e plantei no quintal, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para o agrônomo, se eu tenho que colocar adubo ou não, que o piqui é do cerrado, né? Mas aquele também produz também, mas eu não sei se tem que colocar adubo ou não, né? Então essa é a primeira dúvida dele. Ele comprou as mudas, plantou no quintal de casa já. Essa é a primeira dúvida dele. Ele quer saber se precisa adubar ou não. Olha, Ivan, na natureza, mesmo com mais rústico seja a estrutura ali, a planta ou o animal, uma vez que a gente pega essa planta e retira do sistema ali, um sistema que para a natureza seria eterno de produzir, ela crescer e reproduzir, esses frutos serem cair no sistema, um animal levar para as suas proximidades e esse sistema se manteria perpetuamente, né, reciclando os nutrientes, as raízes indo lá embaixo, pegando os nutrientes mais os perdidos, os que percolam no sistema, pegando os nutrientes que não perde em profundidade superficialmente, mantendo esse sistema eternamente. Mas quando a gente pensa em uma produção comercial, Ivan, que a gente pega aquele fruto, extrai do sistema onde que ele está sendo gerado e leva para um outro lugar, a exemplo dos grãos que vai para todos os países do nosso planeta. Você mesmo anunciou que o nosso leite já está chegando na China, né, Ivan? Exatamente. Então, esse mineral, se a gente for pensar nos organismos vivos, o leite tem um pouco menos porque ele é um aquoso, né? É uma estrutura aquosa. Mas se a gente pensar em grãos, o grão chega a ter 5% de material mineral. O piqui, como ele é estrutura natural e não desidratado, ele vai ter em torno de 1% de minerais. E se a gente pensar que esse grão ou esse fruto foi colhido, arrancado, retirado daquele sistema, por mais rústico e simples que esse sistema possa ser, que é o caso do piqui nos cerrados, e você arrancar desse sistema e levar para outro lugar, então nós estamos tirando minerais dali. Então a gente sabe que onde a gente só tira e não pinga, seca, né? Sem dúvida. Então a gente tem sim que fazer adubações, certo? Porque nós estamos tirando de um sistema perpétuo e levando para outro lugar, ganhando recurso comercial com isso. Existe sim as adubações de implantação, viu? O Nonivaldo, ele vai usar super simples para fazer o berço de plantio ali que nós gostamos de falar, que é a cova, né? Ele vai usar calcário, certo? E ele vai usar cloreto de potássio. No caso dele, ele já plantou a muda. Já plantou? Uhum. Ah, é verdade. Então ele pode fazer a calagem superficial de correção ali, com os anos, essa frente de alcalinização que o calcário gera vai descendo, desce muito pouco, mas ele consegue descer com o tempo, cerca de 100 gramas de calcário por berço de plantio, certo? 250 gramas em uma forma de coroa de super simples. Super simples, além do fósforo, é muito importante que tenha o enxofre vai ser dissolvido, ele vai descer no perfil do solo, ele vai infiltrar, ele vai dar uma neutralizada no alumínio de profundidade, ou seja, a raiz vai conseguir ter um ambiente mais favorável para crescer em profundidade, onde ele vai pegar água durante o período seco. E o cloreto de potássio para dar, além de estrutura celular mais resistente e mais sadia, ele vai dar aquela adocicada nos frutos. Encontra em qualquer agropecuária, né, Jair? Sim, qualquer agropecuária. Ô, Maico, antes de você fazer a sua primeira pergunta, Maico, a gente preparou uma entrevista, uma reportagem curtinha, que a gente foi visitar um plantio de pequi aqui na cidade de Juína, ou seja, já respondendo que se produz pequi em Juína, né, Jair, de uma certa forma. Então vamos ouvir primeiro aí um produtor, depois a gente volta para tirar nossas dúvidas, Maico. Bom, o programa Voz do Homem do Campo veio ao bairro Padre Duílio, aqui no Teto Verde, para falar sobre o cultivo do pequi. Nada melhor que, além de falar com o engenheiro agrônomo no estúdio, é de falar com quem planta, com quem cultiva o pequi já há um bom tempo, para explicar para a gente se tem segredo cultivar o pequi e produzir. Nós estamos aqui com o Cláudio, que é proprietário dessa área aqui no bairro Padre Duílio, que há pelo menos 7 anos ele trabalha já com o cultivo do pequi, e aqui são mais ou menos 8 espécies de pequi. Ô Cláudio, qual que é o grande segredo para produzir pequi? Como é que você descobriu no plantio do pequi uma forma de ter uma fonte de renda também? É assim, que essa chacrinha nossa é pequena, você tem que plantar alguma coisinha para você sobreviver, né?
Aí eu queria plantar abacate, não consegui. Aí eu fui no cerrado, colhi o fruto lá e vi que ele gerava rápido, né? Eu falei, eu vou tentar plantar. Aí deu certo. Tá. Ou seja, você fez as próprias mudas, Cláudio? Foi eu mesmo que fiz as mudas e já vendi muita muda para várias pessoas aqui na cidade. Esse aqui é o verdadeiro pequi do Cerrado. É, o do cerrado, esse aqui é o legítimo que tem. Existem várias espécies, Cláudio. Existem várias espécies dele. Tem um que só tem o caroço, só tem massa, né? Que eu tenho um aqui que ele não tem espinho. E assim, é várias espécies dele que tem. O sabor é inconfundível, o sabor é idêntico, o pequi não tem muito o que diferenciar, né, Cláudio? O de canarana tem, que ele é meio adocicado. O do cerrado não, padrão só. Eu não troco do cerrado por desses lugares, né? A maioria das pessoas já pergunta, é pequi do cerrado, né? É, que ele tem muita massa, só que não é aquela coisona assim, é meio adocicado. Pra mim não sei pra vocês, né? Certo. Eu sou mineiro, particularmente amo o pequi, já comprei várias vezes do Cláudio Pequi aqui e é uma maravilha, de fato um produto de extrema qualidade. Ô Cláudio, são pelo menos quantos pesos que você tem aqui na chácara? Eu tinha 80 pés, com essa vento que deu agora, arrancou bastante, aí eu estou replantando de novo. É uma árvore pesada, né? Principalmente carregada com os frutos aqui, ela acaba ficando pesada e o vento derrubou. É porque as folhas dela é muito pesada e com o fruto aí cai, fácil. Que maravilha. Ô Cláudio, quantos anos leva para produzir pequi? Você disse que tem mais ou menos 7 anos que trabalha, então aqui já são plantas já renovadas. Essa qualidade que eu peguei aqui, que esses pezinhos que você está vendo aqui, com 2 anos e meio já começa a produzir, aí não para, só que não é a carga bonita, né? A carga dele é no final do ano, né? Mas assim, que eu tenho pequi o ano todo aqui. Agora, Cláudio, você não trabalha com irrigação aqui, ou você irriga as plantas? Não, aqui é só chuva mesmo. Só período chuvoso? Só. O pequi precisa de muita água? Não, ele é de seca braba, ele não gosta nem de água tanto. Eu nunca aguei isso aqui, fala que eu aguei. Só aguei quando as mudinhas muito pequenininhas, eu dei uma aguadinha na seca, mas assim não é de água não. Agora ele está no período já da fase de... Está quase maduro os pequis aqui. Já tem pequi caindo já. Hoje agora eu peguei aqui uns 8, né? Para quem não sabe, gente, o pequi você não arranca ele nos pés não. Você tem que esperar ele chegar no ponto e ele vai cair sozinho. Você vai colher no chão, né, o fruto, né, Cláudio? Ele é que nem o cupuaçu. Se não cair, não presta. Um outro pé de pequi que tem aqui, que olha, esse eu achei interessante demais. É o pequi enferrujado, porque dá a impressão que o fruto está com algum problema, com uma doença, algo do tipo. Mas não é nada disso, é a espécie do fruto que é esse aqui mesmo. Ó. Se você olhar, todos os frutos são iguais. A gente está aqui, eu falo um pouquinho dessa espécie aqui, Cláudio. Ele é um pequi assim, quando a primeira carga dele, ele deu lisinho assim, ó. Aí depois da segunda carga, ele começou a ficar assim. Aí eu perguntei, fui na internet, aí a qualidade dele que é assim. Parece uma verruguinha, né? Mas não tem nada a ver, o fruto dele é saudável, é limpo, coisa mais linda. Que maravilha. Ô Cláudio, para dar uma dica para quem quer plantar um pé de pequi ali na sua propriedade, o que você diria para essa pessoa, o que ele tem que fazer? Quem tem terra pode plantar, que isso aqui dá dinheiro. Você sobrevive disso aqui. Quem tem terra aí sobrando pode plantar. Isso aqui, ó, eu vendo aqui, eu não saio de casa. Isso aqui não é, toda hora tem um ali batendo palma. Então quer se dizer, se fosse um negócio que não dava, né? E não tem muito segredo para produzir, não? Não, plantou, é só esperar que ele vai produzir. Ele não tem segredo nenhum, de ser adubar a pé, ficar gastando com adubo, nada. Ele é de boa. Que maravilha. Obrigado, viu, Cláudio, por abrir aqui a sua propriedade para mostrar para a gente aqui o seu plantio de pequi, que está produzindo, já está numa fase boa. E nós chegamos num momento muito legal aqui, que são os pés carregados, os galhos estão pesados aqui de tanta produção. Esse ano deu bem, Cláudio, a carga aqui? Deu bem, muito. Carregou bem. Em comparação com o ano anterior? Todo ano é algum pé que dá uma lencadinha, mas carrega muito ainda. Ele não é de fracassar, não. Tá ótimo. Obrigado, viu, Cláudio? De nada. Bom, tá aí o nosso bate-papo com o Cláudio, que nos recebeu lá na propriedade dele para falar. Ô Jaisso, eu percebi aqui no plantio de pequi do Cláudio que ele tem uma cobertura morta, que é o material que é jogado entre os pés ali, que acaba fazendo uma adubação meio que orgânica. Isso. Mas o Jaisso falou aqui da importância da adubação pelo fato de nós estarmos numa região diferenciada também. Você fez a comparação do pequi nativo, onde lá tem um ciclo natural, e aqui no nosso estado, né, Jaisso? Essa diferença, né? Isso, ele é originário do Cerrado, né? O Cerrado tem um sistema um pouco mais intemperizado, né? A natureza lá fez o solo ser um pouco mais envelhecido, então o processo de acidez é um pouco maior, tanto é que ele é resistente a solos ácidos, né?
e solos com baixa fertilidade. A questão da adubação é isso aí. Para você não perder potencial produtivo ao longo do tempo, nós que somos aqui da região de pecuária, a gente sabe disso, né? A gente abre uma terra, um solo aí de floresta, ele começa a produzir extremamente bem, né? Então, depois de 30 anos, a gente vê nossas pastagens exauridas e a gente faz a correção de uma vez, sendo que durante esse período todo, o potencial de produção foi diminuindo e a gente não foi vendo, né? Então, a adubação a gente devolve para o sistema um pouquinho dos minerais, justamente para manter o potencial de produção e você não cercear ou cessar a sua atividade ao longo do período, ou diminuir de forma relevante o faturamento por unidade diária, né? Então, a gente tem que ser eficiente na unidade da área. A área, hoje em dia, ela tem um valor agregado altíssimo e até uma questão política, a gente precisar produzir em menos área para degradar outras menos áreas também. Então, o dilema é esse, mas é importante sim fazer esse manejo. Às vezes, Ivan, o fato que, como o piquizeiro tem um lenho mole, ele é uma madeira macia, às vezes ali o espaçamento pode estar interferindo. Geralmente é de 8 a 8 até 10 a 10 metros por planta. Se a gente adensar, as plantas vai começando a ficar mais alta, né? Elas competem entre si por luz. Pode ser esse o fator de estar um vento derrubando um pouco mais de planta, certo? Certo, e o pé de piqui pode chegar até 10 metros de altura, né? E esse é o período justamente de colheita, de outubro a janeiro, é o período que se colhem os frutos, né? Ô, Maico, tira a sua dúvida sobre o piquizeiro, Maico. Na verdade é justamente sobre o plantio, né? Qual é o período apropriado para fazer esse plantio? Você fala sobre o espaçamento das covas de 8 a 10, mas a cova ela tem que ser rasa, é funda, questão de drenagem. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o plantio, Jairson. Ô Maico, a cova tradicional 40 por 40 por 40, certo? Isso aí dá exatamente 64 litros de solo, entendeu? Então a gente vai nós fazemos a diluição desses adubos que a gente falou lá atrás, do calcário, nesse volume total de solo, né, exatamente 64, podendo aumentar também, aí tem que recalcular as doses, mas enfim, é coisa fácil de se fazer. O plantio é feito no início da estação chuvosa, justamente para a natureza já sair ajudando as mudas, e você ter uma segurança de ter água no sistema e calor para as mudas se desenvolverem. Você fez as mudas lá no final do período chuvoso, igual nosso amigo falou que agora é a hora da produção bacana, então você espera as plantas, os frutos caírem, eles já estão maduros, a maturação fisiológica já aconteceu, você vai tirar essas sementes, desidratar, depois de ter tirado a massa, a mucilagem que envolve as sementes, vai desidratar, vai reidratar depois de 1 mês e meio, 2, fazer um tratamento fungicida com propiconazole e botar para germinar. Então você vai ter no final do período chuvoso as mudas já confeccionadas, você irrigando elas durante o período seco até o próximo período chuvoso, onde você vai ter mudas com tamanho suficiente para colocar a campo, já com a atmosfera já estabelecida, a umidade e a rega natural aí. Para lembrar que para plantar a semente não pode ter sido utilizada, né? Já se cozinhou, por exemplo, o pequi aí já não vai funcionar mais. Tem seu fruto natural, né? O cozimento mata o embrião e o congelamento tira um pouco da velocidade e da viabilidade das sementes. É interessante, Maico, que inclusive o fruto, né? Depois que você consome ali aquela massa amarela, que é a parte comestível, dentro do fruto também existe o embrião para nascer, mas existe uma castanha também que eu não vejo muita exploração dela, mas em Minas a gente aproveitava de tudo e é uma delícia, uma castanha deliciosa, né? Sabendo preparar ali, secar corretamente o caroço do pequi e dá para extrair também essa questão do pequi. Agora, Jairson, existem várias espécies de pequi. Sim. A gente fala de nativo do cerrado, mas mesmo assim existem várias espécies, Jairson. Exatamente. O estudo do piquizeiro é muito recente, então não existe muita nomenclatura para as espécies. A gente sabe que numa população de qualquer indivíduo que seja no nosso planeta,
vai ter uma variabilidade genética muito grande, então vai ter vários indivíduos com a mesma característica e muitos indivíduos com características diferentes. É igual o ser humano, né? Tem uma família mais parecida, aquele ali é um grupo de indivíduos que dá nome a uma variedade. Aí tem outra família com outras características de altura, cor e tudo mais, então dá nome a outras características que dá nome a outra variedade. Assim como todos os indivíduos no nosso sistema. O piquezeiro também tem os tradicionais, né, que são os cheirosos, porque o piqui, o fator do flavor dele, do cheiro, é o fator que faz a gente amar ou odiar ele, né, Ivan? Exatamente. Você falou que gosta, eu não sei, o Michael, eu também gosto muito. Mas tem gente que não suporta o cheiro, né? Não consegue comer de fato. Exato. E tem um gigante que ele falou na reportagem, que é justamente ele dá uma amenizada, uma atenuada nesse fator do cheiro, viu, Ivan? Ele produz muita massa, uma massa adocicada, de certa forma ele se concentra na produção, parece que o piquezeiro se concentra na produção de mais massa e diminui o fator cheiro. Então, até aquela resistência à digestão após o consumo, que a gente fica lembrando dele o dia inteiro, esse gigante também não tem tão expressivo assim essa característica. Então ele é uma coisa mais massal, que se encaixa em mais pratos para mais pessoas mesmo que não têm tanta aptidão. Olha, quem está assistindo pelo YouTube essa reportagem, lá no nosso canal, jornalista Ivan Pereira, a gente está vendo as imagens, né, daquilo que a gente está falando aqui, inclusive mostrando um pequi gigante lá também no nosso canal lá no YouTube. É importante que você assista depois, assim que a gente publicar o vídeo lá, que vai ser interessante para as pessoas terem mais conhecimento, que lá está ilustrado com imagens também. Maico, mais alguma dúvida, Maico? Ô Jason, sobre mudas, enxertos de mudas, é possível, eu posso antecipar o período de produção, nesse caso de mudas de enxerto, isso é possível? Positivo, Maico. O enxerto é uma técnica usada muito importante para, primeiro, produzir mudas com características desejadas, né? Por exemplo, tem uma planta muito produtiva, muito sadia, e ela tem uma precocidade na produção, e eu quero fazer com que essa planta multiplique essas características em outras plantas. Se eu coletar a semente dessa planta e plantar, é assim como o filho da gente. A gente tem um cruzamento entre dois indivíduos, o macho e a fêmea, e dá a semente dá um fruto, filho, com características variadas. Então a gente não consegue fazer um clone idêntico da planta mãe. Como nosso filho, ele possui características próprias, né? Ele não imita 100% as nossas características. Então o clone serve para isso. Você pega uma planta com características desejáveis de produção e sanidade e faz as estaquinhas delas, pega as gemas, aliás, e fecunda ela e faz a propagação vegetativa em outra planta chamada de cavaleiro, né? Então você vai introduzir uma genética conhecida num cavaleiro que tenha robustez, que seja bom enraizador, que tenha resistência às doenças de solo. Então você vai ter uma planta com a informação da parte aérea que já vem de uma planta adulta produzindo, que ela já sai produzindo os frutos, mesmo que em pequena quantidade, e você tem uma precocidade de características desejáveis. Jais, para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu gostaria de perguntar para você, Jais, as doenças, quais são as pragas que atacam o pequizeiro? Inclusive, aqui a Marta de Terra Roxa está perguntando por que dá bicho no fruto do pequi. Sim. Então, algumas doenças, principalmente doenças de solo, na época de confecção de muda. Então aí já tem um indício que a gente precisa ter um fornecedor de mudas com bastante critérios de sanidade, ou produzir as nossas mudas com bastante critérios, que são as fusarioses. O fusário, mais uma vez aí atacando, nós já falamos dele na banana, e de novo no piqui, mas não é grande problema desde que feito com bastantes critérios. No caso dos insetos que estão atacando os frutos, a gente entra no mesmo caso das moscas das frutas e de alguns problemas tipo a goiaba. Tudo que a natureza oferece energia, os insetos também querem. Nós consumimos aquela camada de mucilagem, os insetos também percebem o valor nutricional daquilo e vão atacar. Então, no começo do desenvolvimento dos frutos,
onde a casca ainda não está tão espessa, está fina, aí existe a introdução aí das larvas, das moscas das frutas e outros coleópteros, que seriam alguns besourinhos, que vai atacar lá para consumir. Então isso aí, se de fato, se for uma infestação muito grande, nós temos que entrar com alguns inseticidas para diminuir a população dessa praga. Logicamente, ainda não é um problema, né? Porque a gente não tem produções comerciais. E toda vez que a gente adensa alguma coisa, a gente começa a observar um pouquinho mais. Ô Jais, a gente ouviu ali o Cláudio falar na entrevista que o pequi, obviamente, vem do Cerrado, uma região muito seca, né? O norte de Minas, estado de Goiás, aqui no Mato Grosso também, a região do Cerrado. A gente sabe que há uma deficiência muito grande de água nessas regiões, e é lá que ele se dá muito bem. Mato Grosso, que tem um período meio que seca e chuva, isso, muita água, prejudica o pequizeiro ou não? O pequi justamente não gosta de solos muito argilosos, muito pesados, justamente pelo encharcamento. Ele não é que ele não gosta de água, ele não gosta de encharcamento. Se você tiver um solo bem drenado, em uma região mais alta da propriedade, onde que não vai acumular tanta água e deixar o solo úmido demais por muito tempo, tem sim um sucesso no seu plantio. Logicamente ele é adaptado, o pegamento é mais fácil em áreas mais secas. Agora, na época da seca, o irrigar ou não, a gente entende assim, toda planta nativa de um lugar muito seco ou muito gelado, ele tem essas duas características como start, como os gatilhos de florada, como a laranja, nós já falamos, né? O próprio cafezal, que esse ano está sofrendo muita dificuldade para fazer pegamento de florada naquela região das geadas e das secas, né? Aqui em Juína não se tornou um problema, porque é o clima mais regular. Inclusive o saco já está bom, o preço vai estourar, né? Segundo o mercado aí.